físico que não encontra explicação. E no meio disso tudo, vem o desânimo. A sensação de estar invisível até mesmo para a ciência. A solidão se instala e a esperança começa a se apagar. Mas escute com atenção. A ausência de uma resposta médica não é a ausência de Deus. O fato de não haver um laudo não significa que o Senhor deixou de ver. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de silêncio humano que a voz de Deus ecoa com mais clareza. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram doenças sem solução aparente. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, sofreu por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e, mesmo assim, continuava doente, até que ela tocou em Jesus. Marcos 5, versos 25 a 29. Isso nos mostra algo poderoso. Quando a medicina não pode, Deus ainda pode. Quando os especialistas dizem não sabemos, o Senhor diz: eu te conheço, eu te sustento, eu posso te restaurar. Talvez você não entenda o motivo da sua dor. Talvez os médicos tenham dito que não há nada a ser feito. Mas hoje, pela fé, você pode escolher crer em algo maior. Você pode declarar, mesmo sem diagnóstico, eu creio no Deus que cura. Mesmo sem respostas, eu confio no Deus que me vê. Não permita que o silêncio da medicina apague a promessa do céu. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele conhece cada célula do seu corpo, cada dor oculta, cada batalha invisível. Ele é o médico dos médicos. Hoje, ao entregar sua dor ao Senhor, que seu coração se encha de fé. Porque aquilo que a ciência não pode explicar, Deus pode transformar. O Salmo como chave de cura divina. Quando tudo ao nosso redor parece fracassar, exames inconclusivos, tratamentos que não funcionam, diagnósticos que não chegam, somos convidados a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E entre tantos textos sagrados, existe um salmo que resplandece como um caminho de cura sobrenatural. Este salmo, mais do que uma oração, é uma chave espiritual que nos conecta ao poder curador do próprio Deus. Não é apenas uma sequência de palavras antigas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma declaração de fé viva que tem atravessado gerações como um bálsamo para os que sofrem. Billy Graham frequentemente dizia que a palavra de Deus não está morta, não está presa ao passado. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar o corpo e a alma. Ele nos lembrava que não há enfermidade física, emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus e à palavra proclamada com fé. Muitos já testemunharam o milagre da restauração ao declararem esse salmo em meio às suas noites de dor. Gente simples, com fé genuína, ajoelhada ao lado de uma cama de hospital, sussurrando os versículos com lágrimas e esperança. E o impossível aconteceu. A febre cedeu, o tumor desapareceu, o desespero foi embora. Não porque o salmo seja uma fórmula mágica, mas porque é um canal de comunhão com o Deus que ainda faz milagres. Quando você declara a palavra com fé, não está apenas orando. Está liberando sobre sua vida uma força celestial. Está tocando as vestes do Salvador, como fez a mulher em meio à multidão. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus pode fazer, mesmo que os homens digam que não há mais saída. O Salmo da Cura é isso, um ato de confiança. Uma oração que clama não apenas por alívio, mas por restauração completa, do corpo, da alma, do espírito. E Deus, que vê o secreto, honra aquele que se aproxima dele com fé verdadeira. Hoje, se você está enfrentando dor, escuridão ou incerteza, tome esse salmo como sua arma espiritual. Declare-o com o coração quebrantado, mas confiante, porque o mesmo Deus que curou ontem ainda cura hoje, e Ele pode começar a obra agora, dentro de você. A palavra de Deus como ferramenta viva de cura. Há momentos em que a alma grita por socorro e o corpo já não suporta a dor. Em tais dias, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, é para a palavra de Deus que devemos correr, porque ela não é apenas letra, mas vida. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é... Você já tentou de tudo. Médicos, exames, tratamentos, e mesmo assim a dor permanece?
E se eu te dissesse que existe um segredo escondido nas Escrituras, um segredo que pode curar qualquer doença, transformar sua saúde e restaurar sua alma? Esse segredo não está em laboratórios. Ele está na palavra de Deus. Hoje eu vou te mostrar o salmo que ninguém te conta, o mesmo que já trouxe cura a pessoas desenganadas e que pode ser a resposta de Deus para a sua vida agora. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar o seu corpo, sua mente e o seu destino. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Comente de qual cidade você está nos assistindo, junto do seu pedido de oração nos comentários aqui abaixo, pois ainda hoje eu quero orar por você. Como enfrentar doenças que a medicina não explica? Há momentos na vida em que nem mesmo os avanços da medicina conseguem nos dar respostas. Exames são feitos, laudos são entregues, mas o diagnóstico continua sendo um mistério. E quando não há um nome para a dor, o coração se inquieta. A alma se pergunta: por que estou sofrendo se ninguém consegue me explicar? Talvez você esteja passando por isso agora. Uma enfermidade silenciosa que os médicos não conseguem tratar. Um sintoma que persiste apesar dos tratamentos. Um sofrimento físico que não encontra explicação. E no meio disso tudo, vem o desânimo. A sensação de estar invisível até mesmo para a ciência. A solidão se instala e a esperança começa a se apagar. Mas escute com atenção. A ausência de uma resposta médica não é a ausência de Deus. O fato de não haver um laudo não significa que o Senhor deixou de ver. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de silêncio humano que a voz de Deus ecoa com mais clareza. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram doenças sem solução aparente. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, sofreu por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e mesmo assim continuava doente, até que ela tocou em Jesus. Marcos 5, versos 25 a 29. Isso nos mostra algo poderoso. Quando a medicina não pode, Deus ainda pode. Quando os especialistas dizem não sabemos, o Senhor diz: eu te conheço, eu te sustento, eu posso te restaurar. Talvez você não entenda o motivo da sua dor. Talvez os médicos tenham dito que não há nada a ser feito. Mas hoje, pela fé, você pode escolher crer em algo maior. Você pode declarar: mesmo sem diagnóstico, eu creio no Deus que cura. Mesmo sem respostas, eu confio no Deus que me vê. Não permita que o silêncio da medicina apague a promessa do céu. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele conhece cada célula do seu corpo, cada dor oculta, cada batalha invisível. Ele é o médico dos médicos. Hoje, ao entregar sua dor ao Senhor, que seu coração se encha de fé. Porque aquilo que a ciência não pode explicar, Deus pode transformar. O Salmo como chave de cura divina. Quando tudo ao nosso redor parece fracassar, exames inconclusivos, tratamentos que não funcionam, diagnósticos que não chegam, somos convidados a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E entre tantos textos sagrados, existe um salmo que resplandece como um caminho de cura sobrenatural. Este salmo, mais do que uma oração, é uma chave espiritual que nos conecta ao poder curador do próprio Deus. Não é apenas uma sequência de palavras antigas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma declaração de fé viva que tem atravessado gerações como um bálsamo para os que sofrem. Billy Graham frequentemente dizia que a palavra de Deus não está morta, não está presa ao passado. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar o corpo e a alma. Ele nos lembrava que não há enfermidade física, emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus e à palavra proclamada com fé. Muitos já testemunharam o milagre da restauração ao declararem esse salmo em meio às suas noites de dor. Gente simples, com fé genuína, ajoelhada ao lado de uma cama de hospital, sussurrando os versículos com lágrimas e esperança. E o impossível aconteceu. A febre cedeu, o tumor desapareceu, o desespero foi embora. Não porque o salmo seja uma fórmula mágica, mas porque é um canal de comunhão com o Deus que ainda faz milagres. Quando você declara a palavra com fé,
não está apenas orando. Está liberando sobre sua vida uma força celestial. Está tocando as vestes do Salvador, como fez a mulher em meio à multidão. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus pode fazer, mesmo que os homens digam que não há mais saída. O Salmo da Cura é isso, um ato de confiança. Uma oração que clama não apenas por alívio, mas por restauração completa, do corpo, da alma, do espírito. E Deus, que vê o secreto, honra aquele que se aproxima dele com fé verdadeira. Hoje, se você está enfrentando dor, escuridão ou incerteza, tome esse salmo como sua arma espiritual. Declare-o com o coração quebrantado, mas confiante, porque o mesmo Deus que curou ontem ainda cura hoje, e Ele pode começar a obra agora, dentro de você. A palavra de Deus como ferramenta viva de cura. Há momentos em que a alma grita por socorro e o corpo já não suporta a dor. Em tais dias, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, é para a palavra de Deus que devemos correr, porque ela não é apenas letra, mas vida. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela fala as nossas feridas mais profundas com uma voz eterna. E entre suas páginas, Deus nos deixou promessas que curam, confortam e levantam o cansado. O Salmo da Cura, quando declarado com fé, não é um simples ritual devocional. É uma espada espiritual. Ele corta as correntes da opressão, silencia os gritos da enfermidade e ativa a presença de Deus sobre o sofrimento. A cada palavra proclamada, é como se uma brisa vinda do céu começasse a soprar sobre a ferida aberta, não para anestesiar, mas para transformar. Lembre-se, a fé não está nas palavras em si, mas no Deus que inspirou cada verso. É por isso que, quando abrimos a boca para declarar a palavra, algo sobrenatural acontece, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, verso 12. Ele não ignora quando um filho seu declara com lágrimas: Senhor, tu disseste, e eu creio. A palavra de Deus penetra onde o bisturi não alcança. Ela vai até o âmago da alma, restaurando memórias, curando traumas, limpando corações. É como um remédio celestial, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, sem falhas. Quantas vezes ouvimos testemunhos de hospitais em silêncio, de quartos escuros, de momentos de angústia, onde a única voz que se ouvia era a de alguém recitando um salmo em meio às lágrimas. E foi ali, no terreno da dor, que a semente da palavra floresceu em milagre. A palavra é viva, ela ressuscita, ela transforma. Billy Graham dizia que a cura mais profunda começa quando o coração se dobra diante das Escrituras, não apenas para lê-las, mas para crer no que Deus falou. Então hoje, com o Salmo da Cura em mãos, declare-o como quem segura uma promessa, não apenas para ser aliviado, mas para ser restaurado por completo. Porque quem se apoia na palavra de Deus nunca cairá de vez. Quando a cura começa pelo Espírito, há dores que os exames não mostram. Há feridas que o estetoscópio não detecta. São cicatrizes escondidas na alma, marcas silenciosas que, com o tempo, se refletem até mesmo no corpo. E é por isso que Deus começa a cura de dentro para fora. Billy Graham ensinava que o coração do homem é o campo de batalha entre o céu e o inferno. E muitas vezes, as enfermidades físicas são apenas um reflexo das lutas travadas na alma. O ressentimento, a ansiedade, a culpa e o medo são venenos espirituais que, se não forem tratados, se alojam no corpo e sufocam a vida. O rei Davi é um exemplo profundo dessa realidade. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento de fraqueza, pecou gravemente ao se deitar com Batseba e tentar encobrir seu erro com a morte de Urias. Durante o tempo em que escondeu esse pecado, Davi foi tomado por uma dor que não era física, mas espiritual. Ele mesmo confessa no Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. A alma de Davi estava adoecida.
A culpa o consumia, sua alegria desapareceu, sua paz foi embora. O corpo sentia o peso do espírito ferido, mas então ele confessou o pecado diante de Deus. Ele se humilhou, chorou e clamou por misericórdia. E o Senhor, em sua infinita graça, restaurou não só a alma, mas também a dignidade e a força do rei. A cura começou no espírito e dali se estendeu a toda a sua vida. Assim também é conosco. Às vezes pedimos cura para o corpo, mas Deus está dizendo: filho, deixa-me primeiro curar sua alma, porque a cura que começa no espírito é a que permanece. Quando Deus cura a alma, Ele liberta da culpa, da amargura, da prisão do passado. E essa libertação espiritual prepara o caminho para a cura física, emocional e até relacional. Billy Graham costumava dizer que as maiores doenças da humanidade são espirituais: o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, e que o remédio está na cruz. Porque foi ali que Cristo levou não apenas nossas dores físicas, mas nossas transgressões, nossas angústias, nosso vazio. Se você tem clamado por cura, pare e olhe para dentro. O que o Espírito Santo quer tratar aí dentro? Há algo que precisa ser perdoado? Algo que precisa ser entregue? Alguma raiz que precisa ser arrancada? A cura completa começa com essa entrega. Porque quando Deus cura o espírito, todo o resto começa a florescer. Hoje permita que a cura de Deus vá mais fundo. Convide o Espírito Santo a sondar seu interior. E quando ele mostrar o que precisa ser tratado, não endureça o coração, porque a verdadeira cura é aquela que começa no altar da alma e alcança cada parte da vida. Cura completa, corpo, alma e espírito. A cura de Deus é completa. Ela não se limita ao físico. Ela não alcança apenas a carne. Ela atravessa os ossos, penetra no espírito e renova a alma. Porque Deus não trata apenas sintomas, Ele trata a raiz. E muitas vezes o que pedimos é alívio, mas o que Ele quer nos dar é restauração total. Billy Graham costumava lembrar que o ser humano é uma trindade viva: corpo, alma e espírito. E quando um desses aspectos está ferido, todo o ser sofre. Muitos hoje buscam cura apenas para o corpo, mas continuam com a alma abatida e o espírito longe de Deus. Jesus, quando curava, não curava só o corpo. Ele sempre ia além. Veja o paralítico em Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os amigos daquele homem abriram o telhado da casa para colocá-lo diante de Jesus. Todos esperavam uma cura física imediata. Mas as primeiras palavras de Cristo foram: filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia que a maior paralisia daquele homem não estava nas pernas, mas na alma. O perdão foi a primeira cura, e depois disso, ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeiro a alma foi restaurada. Depois o corpo foi fortalecido. Isso é cura completa. Isso é o que o Espírito Santo deseja fazer hoje em sua vida. Outro exemplo poderoso está na vida de Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Lucas 8, verso 2. Isso não era apenas um problema espiritual, mas também emocional, mental. Maria vivia atormentada, aprisionada, quebrada por dentro. Mas ao encontrar Jesus, ela foi curada no espírito, liberta na mente e restaurada na dignidade. Tanto que passou a segui-lo fielmente e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. A cura divina alinha o que está fora de ordem em nós. Ela acalma o coração aflito, fortalece o corpo fraco e reacende a fé do espírito cansado. Mas para isso, precisamos permitir que o Espírito Santo toque todas as áreas, não apenas aquela que dói mais, mas aquelas que escondemos ou esquecemos. Há pessoas que oram por cura física, mas carregam amarguras de décadas. Outras pedem por força emocional, mas vivem distantes de Deus. A cura completa só acontece quando há entrega total. Quando nos colocamos diante do Senhor como vasos quebrados e dizemos: Senhor, cura tudo. Cura o corpo, a alma e o espírito. Billy Graham dizia: Cristo não veio apenas para nos livrar da dor,
mas para nos transformar por inteiro, da raiz à eternidade. E isso só é possível quando reconhecemos que o médico não é humano, é divino. O remédio não está na farmácia, mas na cruz. O hospital é o altar, e a consulta é feita de joelhos. Hoje, Deus está chamando você para uma restauração integral. Não apenas para tirar uma dor, mas para te dar vida nova. Para curar os traumas da infância, os medos do presente, os pecados do passado. Para renovar seu corpo, curar sua mente e reacender a chama do seu espírito. Você está disposto a essa cura completa? Então declare com fé: Senhor, eu me rendo. Cura-me por inteiro. Restaura o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Quero ser inteiro em Ti. Testemunhos que glorificam a Deus. Quando Deus cura, Ele não apenas transforma uma vida, Ele acende uma luz que ilumina outros. O milagre nunca termina em quem o recebe. Ele se torna um testemunho que glorifica aquele que o concedeu. Ao longo da história, Deus tem usado o testemunho da cura para revelar seu amor, seu poder e sua presença. Em cada geração, há homens e mulheres que experimentaram o toque sobrenatural do Senhor e, ao compartilharem o que viveram, fortaleceram a fé de muitos outros. Veja o que aconteceu com o homem cego de nascença em João 9. Os fariseus tentaram desacreditá-lo, interrogaram seus pais, quiseram encontrar uma explicação racional, mas tudo o que aquele homem disse foi: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Simples, poderoso, incontestável. Billy Graham dizia que o testemunho pessoal é uma das armas mais poderosas contra a incredulidade. Porque você pode até discutir uma doutrina, mas não pode negar uma transformação real. Aquele que foi curado carrega dentro de si a prova viva de que Deus ainda opera. E talvez você pense: mas eu ainda não recebi minha cura. E mesmo assim a sua esperança já está sendo um testemunho. Crer enquanto ainda se sente fraco, confiar enquanto a resposta não chegou, isso também glorifica a Deus. A dor era real, a aflição profunda, mas quando ele se arrependeu, confessou e clamou, ele foi restaurado. E o que ele fez depois? Ele testemunhou. Compartilhou sua história para que outros aprendessem com sua queda e se voltassem para Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Salmo 32, verso 8. O testemunho de quem foi curado não é vanglória, é gratidão, é semente, é ministério. Quando você fala sobre o que Deus fez, você está dizendo ao mundo: o que Ele fez por mim pode fazer por você também. E isso gera fé. Isso quebra cadeias. Isso honra o nome de Jesus. Há pessoas que já foram curadas de câncer, de doenças autoimunes, de vícios profundos, de traumas irreversíveis. E nenhuma dessas curas foi produzida por força humana. Foram curas que excedem explicações. São milagres. E esses testemunhos circulam o mundo, tocando corações, fortalecendo igrejas, restaurando lares. Talvez a sua história ainda esteja no meio do processo. Mas até isso já é um testemunho, porque a espera com fé é uma pregação silenciosa. Você não precisa esperar o fim para glorificar a Deus. Você pode começar agora. Billy Graham certa vez disse: não importa quão obscura seja sua noite. Se você mantiver sua confiança em Cristo, Ele fará dela um testemunho para a eternidade. Hoje Deus está levantando testemunhas. Não apenas pessoas curadas, mas curadas e dispostas a contar o que viveram. Ele quer usar sua história para trazer esperança aos que ainda choram, fé aos que ainda duvidam e salvação aos que ainda estão perdidos. Então pergunte-se: o que eu tenho vivido que pode servir para glorificar o nome do Senhor? E se você já viveu um milagre, declare com humildade e ousadia: hoje escolho ser testemunha viva da cura de Deus. Meu corpo restaurado, minha alma liberta, minha vida renovada. Tudo isso proclama que o Senhor ainda cura, ainda salva, ainda transforma. E se ainda está esperando, diga pela fé: mesmo antes da cura, eu declaro, minha vida será testemunho da fidelidade de Deus. Superando o medo e a dúvida. O medo e a dúvida são os maiores ladrões da fé.
Eles entram sorrateiramente nos momentos de dor, silenciosos, mas implacáveis. Quando o médico diz que não há mais o que fazer, quando os exames se acumulam e as respostas não vêm, quando a dor permanece e os dias parecem escuros, é aí que o coração começa a questionar. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda pode me curar? Mas eu lhe digo com convicção, o medo não vem de Deus. A dúvida não é enviada do céu. A palavra diz em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo paralisa, a fé mobiliza, a dúvida afasta, a confiança atrai a presença de Deus. Veja o exemplo de Pedro. Ele caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas assim que sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Mateus 14, verso 30. O mar não havia mudado. O vento já estava lá. Mas o que mudou foi o seu foco. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, a dúvida afundou sua fé. É assim conosco. Quando desviamos o olhar da promessa e começamos a olhar para os sintomas, para os relatórios médicos, para o tempo que passa, começamos a afundar no mar da incerteza. Mas Jesus estendeu a mão e o salvou. E Ele faz o mesmo hoje. Abraão é outro exemplo poderoso. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Romanos 4, verso 18. Deus lhe prometeu um filho, mesmo com Sara estéril e avançada em idade. Tudo era contrário. Tudo dizia não. Mas ele não duvidou da promessa. Ao contrário, foi fortalecido na fé. E por causa disso se tornou pai de muitas nações. Billy Graham ensinava que fé não é ausência de medo. É decisão de confiar mesmo quando o medo sussurra ao ouvido. A fé verdadeira é aquela que declara: mesmo que o médico diga que não, eu sei em quem tenho crido. Mesmo que a cura ainda não tenha chegado, eu confio no Deus que pode todas as coisas. Veja também o exemplo de Josué. Quando Deus o chamou para liderar o povo, depois da morte de Moisés, ele estava temeroso. Mas o Senhor lhe disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Essa mesma promessa é válida hoje. Ele é contigo, mesmo na sala de espera, mesmo no quarto do hospital, mesmo na madrugada em que você chora. Ele está aí. E onde Ele está, há esperança. Superar o medo é lembrar quem está no controle. É saber que a última palavra não vem do laboratório, mas do céu. É compreender que, mesmo que a cura não venha como esperamos, Deus continua bom, e a sua presença é o maior consolo que podemos ter. A dúvida tenta dizer: você não é digno de ser curado. A fé responde: Jesus já pagou o preço na cruz pela minha cura. O medo diz: você vai morrer assim. A fé declara: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, verso 17. Quando declaramos o salmo da cura com fé, não estamos apenas pronunciando palavras. Estamos enfrentando o medo com a verdade. Estamos expulsando a dúvida com a promessa. Estamos lembrando à nossa alma que Deus continua no trono e Ele jamais falha. Billy Graham dizia que a fé se fortalece na luta, não na ausência dela. O campo de batalha onde o medo e a dúvida se levantam é o mesmo onde a fé vence e a glória de Deus se manifesta. Hoje, escolha declarar: não aceito mais viver com medo. Eu confio em Deus, mesmo que ainda não veja a resposta. Minha fé está firmada na rocha. Lembre-se, Pedro afundou, mas foi salvo. Abraão esperou e viu o milagre. Josué teve medo, mas venceu. E você também pode vencer. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Fé ativa que move o céu. Fé não é apenas uma ideia no coração. Fé é ação. É movimento. É obediência. Mesmo quando os olhos não veem e os sentimentos não acompanham. Uma fé passiva apenas deseja. Mas a fé verdadeira age, mesmo quando tudo parece contrário. A fé que move o céu é aquela que não se esconde no silêncio da dúvida, mas se levanta com autoridade diante do impossível.
Jesus disse em Mateus 17, verso 20: Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa fé fala, essa fé enfrenta, essa fé declara com ousadia: Deus pode, Deus vai, Deus já está agindo. Veja o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos ela sofreu, gastou tudo com médicos, nada melhorou, só piorou. Mas ela ouviu falar de Jesus e fez algo. Ela se levantou, enfrentou a multidão, tocou nas vestes do mestre e naquele instante foi curada. Marcos 5, versos 25 a 34. Jesus não a elogiou por esperar sentada. Ele disse: "Na filha, a tua fé te salvou." A fé dela não ficou no pensamento. Ela se moveu, ela agiu, ela tocou e o céu respondeu. Billy Graham dizia que fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Fé ativa é aquela que faz a oração, mesmo sem força. É aquela que abre a Bíblia, mesmo em meio às lágrimas. É aquela que declara o salmo da cura, mesmo com o corpo doendo, crendo que a palavra não volta vazia. Lembre-se de Naamã, o comandante sírio. Ele tinha lepra, poder, status, autoridade, mas nenhuma cura. E quando o profeta Eliseu mandou que ele se banhasse 7 vezes no rio Jordão, Naamã resistiu. Aquilo parecia simples demais, indigno da sua posição, mas seus servos insistiram. Se o profeta te mandasse algo difícil, você faria. Por que não fazer o simples? Segundo Reis 5, verso 13. Naamã foi. Mergulhou. 1 vez, 2, 3, 4. Nada mudava. Mas na 7ª vez, a pele foi restaurada como a de uma criança. Por quê? Porque ele agiu em fé. Muitos de nós paramos no 4º mergulho. Oramos 3 dias e desistimos. Declaramos o salmo 1 semana e nos cansamos. Mas a fé que persevera até o fim é a fé que vê o milagre. Deus honra a persistência de quem crê de verdade. A fé ativa também aparece no paralítico de Cafarnaum. Ele não podia andar, mas 4 amigos o carregaram até onde Jesus estava. A casa estava cheia, nada impedia mais o acesso, mas eles não desistiram. Subiram ao telhado, abriram um buraco e baixaram o homem diante do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Vendo-lhes a fé. Marcos 2, verso 5. Jesus perdoou os pecados daquele homem e o curou. Veja, a fé foi visível. Ela escalou um telhado, rompeu limites, enfrentou a multidão. Fé que move o céu é fé que se recusa a parar. Billy Graham dizia que a fé precisa sair da teoria e entrar na prática. Declarar o salmo da cura é mais do que um ritual. É um ato profético. É abrir os lábios com autoridade. É crer que, à medida que você declara, algo está acontecendo no invisível. Talvez ninguém veja. Talvez o corpo ainda doa. Mas no espírito, as correntes estão se rompendo. A cura está se aproximando. O céu está em movimento. Veja o centurião romano. Seu servo estava doente. Ele foi até Jesus e disse: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado." Mateus 8, verso 8. Jesus ficou admirado. Disse: "Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." E naquele momento, o servo foi curado. Fé ativa reconhece que a palavra de Deus é suficiente, que basta uma palavra de Jesus e tudo muda, que não é preciso ver nem entender, basta confiar. Hoje, o Senhor te chama para ativar a sua fé, para não apenas desejar a cura, mas declará-la, para não apenas sonhar com o milagre, mas andar na direção dele, para não se calar diante da enfermidade, mas levantar a voz e dizer: "Eu creio, Deus pode, Deus vai, o céu está se movendo em meu favor." Ativar a fé é declarar o salmo mesmo chorando, é orar mesmo cansado, é louvar mesmo com dor. E quando essa fé é colocada em movimento, Deus responde. Porque fé ativa move o céu, e o céu, quando se move, transforma a terra. Cura integral. Corpo, alma e espírito.
Quando oramos por cura, muitas vezes pedimos apenas pelo corpo, pelo alívio da dor, pelo desaparecimento da doença, pelo restabelecimento da saúde física. Mas o plano de Deus vai muito além disso. Deus não cura apenas aquilo que é visível. Ele deseja restaurar o ser humano por inteiro. A cura que vem do céu é plena, profunda e eterna. Não se limita a ossos ou órgãos, mas alcança a mente aflita, o coração ferido, o espírito quebrado. Jesus não veio apenas para aliviar dores físicas, ele veio para salvar o homem inteiro. Isaías 53, verso 5 nos lembra: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Veja, ele não nos trouxe apenas cura, mas paz. E a paz não é apenas ausência de guerra, é restauração completa, é equilíbrio, alívio da ansiedade, reconciliação com Deus, libertação interior. Billy Graham ensinava que a verdadeira cura começa no coração. Antes de curar os corpos, Jesus muitas vezes curava as almas. Ele perdoava pecados, restaurava a dignidade, renovava a fé. Ele sabia que muitas dores do corpo eram reflexos de feridas espirituais. Lembre-se do paralítico que foi levado até Jesus. Antes de dizer, levanta-te e anda, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, verso 5. Porque ele sabia que aquele homem precisava, acima de tudo, ser restaurado por dentro. Quantas doenças hoje são alimentadas por mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que carregamos no silêncio? Quantas dores físicas são sintomas de almas que clamam por libertação? Davi viveu isso. Após pecar contra o Senhor, ele escreve no Salmo 32: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A dor física de Davi era fruto da angústia espiritual. Mas quando confessou seus pecados e buscou a face do Senhor, ele foi curado por completo. Há curas que não acontecem no corpo, porque ainda não permitimos que Deus cure a alma. Há orações que não são respondidas, porque ainda não deixamos Deus restaurar nosso interior. Você pode tomar todos os remédios, fazer todos os exames, consultar os melhores especialistas, mas se a sua alma estiver ferida, o corpo continuará a clamar. O Salmo da cura que estamos declarando hoje é um convite à restauração total. Ele toca as áreas que os exames não alcançam. Ele acalma a mente, quebra o peso da culpa, cura as emoções que há anos foram machucadas. Ele renova o espírito abatido. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril, sofria com zombarias e chorava profundamente. Mas a Bíblia diz que, depois de orar e derramar sua alma diante do Senhor, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1, verso 18. Antes mesmo de engravidar, ela foi curada na alma. E a cura espiritual foi o início do milagre físico. Essa é a ordem divina. Primeiro Deus toca a alma, depois o milagre se manifesta no corpo. É por isso que, ao orarmos este salmo da cura, devemos abrir todas as áreas do nosso ser. Não esconda suas feridas emocionais. Não negue os traumas do passado. Apresente ao Senhor sua alma aflita, seus pensamentos ansiosos, suas lembranças que ainda doem. E peça: Senhor, cura-me por completo. Do que os olhos não veem, do que ninguém sabe. Cura meu coração, minha mente, minhas emoções. Restaura minha passagem, falou com ele, levando-o a se ajoelhar, e ele teve uma experiência com Cristo da qual nunca conseguiu se afastar. Agora ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser: compromisso, novo compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos? Estão comprometidos com Jesus Cristo? Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado.
O mundo pode ser transformado, o país pode ser transformado, um estado pode ser transformado, uma família pode ser transformada, uma pessoa pode ser transformada, você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele, porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa, mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico. Ele era religioso e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo: mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3,4, lemos: o pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta. E já não é mais um guia seguro. Ela te desvia, porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo, ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz: sede perfeitos, como eu sou perfeito, santos, como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não a tem agora, mas não pode chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que, no julgamento, haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro,
Ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra, e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um jipe. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha, assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim você não só encontrará plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro, e ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio, eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos, e depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo. Porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde, e nós simplesmente continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido. E todos nós ficávamos ao redor, tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém, e eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem, claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: você deve nascer de novo. Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro.
E há muitas pessoas que têm a ideia de que, porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs. Mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer, vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Isaías disse, todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria, agora eu tenho um novo porco. Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado. Mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado. Apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. Mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse, Nicodemos, você precisa de uma mudança interior, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então, eles pensaram, o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia. Foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night ou On the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse, o vento sopra onde quer,
e você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e os salgueiros se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si, e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção. Depois, aos 9 meses de gestação. E então, o nascimento propriamente dito. Agora, você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo, e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva. E então há o trabalho do Espírito Santo, como já expliquei. Ele nos convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma. Muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus vive em você? Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava. Mas Naamã era leproso e ele sabia que, em pouco tempo, seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu uma pequena escrava israelita falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá. E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado. O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem:
enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem e o general se afastou, enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão. Naamã respondeu: Sim, mas o rio Jordão é lamacento, e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada. E o auxiliar disse: Por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo. Então o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: Veja, a lepra ainda está aqui, não adianta. Mas o auxiliar insistiu: Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã mergulhou pela 7ª vez, e quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo, e ele diz: Você deve nascer de novo. Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: Sou um pecador e estou arrependido. Simples como uma criança. E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador, e estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: Agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. A Bíblia também diz: Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído, sem que haja cura. Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando e Ele está falando com você esta noite, em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Por que eu peço às pessoas para virem publicamente? Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente porque Jesus disse: Se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar e se reunir com seus amigos. The wind whispers secrets of the sky, carrying stories where the rivers lie. Through the trees, the echoes call, a song of the earth that binds us all. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake.
Waves of the wind, feel the endless tide moving through the night, where the stars collide. Like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Under the moon, where the shadows fall, the wind hums low, it answers the call. Across the plains, over the hills, it carries us forward with promises still. Waves of the wind, they dance and swirl, telling tales of a distant world. Every gust, every breath we take, a rhythm of nature that we can't forsake. Waves of the wind, feel the endless tide moving through the night, where the stars collide. Like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Through the valleys, over the sea, the wind is a song that sets us free. In every moment, in every breeze, it whispers the truth that we long to believe. Waves of the wind, feel the endless tide moving through the night, where the stars collide. Like a soft caress, it's calling me in. Waves of the wind, let the journey begin. Waves of the wind, forever we roam, carrying us back